Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos, nós seguimos no módulo de História da Psicologia. Esta é a aula 15, cujo título é Onde estão as mulheres na história da psicologia? Em vídeos anteriores eu falei sobre a pré-fundação da psicologia, também falei sobre algumas escolas, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, psicologia da Gestalt, psicologia cognitiva. E na grande maioria das aulas, se não em todas as aulas, de forma absoluta, eu falei sobre homens, Citei vários desses nomes aqui, então eu tenho Skinner, Clark Hull, Max Wertheimer, William James, Wilhelm Wundt, Fechner, Paul Broca, Watson, Titchener, Francis Galton e Helmholtz, Alguns nomes, poderia ter colocado outros aqui, por exemplo, os companheiros do Wertheimer, o Kohler, Kafka, poderia ter colocado também o Thorndike ali no início da psicologia norte-americana no começo do século XX, exato, 1910, 1912. Mas cadê as mulheres, Onde estão as mulheres na história da psicologia? Eu confesso que o conteúdo desta aula, deste vídeo, foi um conteúdo que eu fiz muito mais para mim mesmo, De uma maneira bem egoísta, eu reconheço isso, porque eu queria saber um pouco mais sobre o assunto e decidi pesquisar sobre essas mulheres que recebem um espaço bem curto nos livros-textos e queria entender um pouquinho mais sobre o movimento histórico, quais os desafios essas mulheres enfrentaram, qual papel elas desempenharam no início ali da história da psicologia. Na minha pesquisa, eu me confrontei, me deparei com este livro aqui, Untold Lives, Vidas Não Contadas, a primeira geração de psicólogas norte-americanas, escrito por essas duas autoras aqui, duas historiadoras da psicologia, a Elizabeth, não sei pronunciar o sobrenome dela, e também a Furumoto, que eu não encontrei qualquer informação sobre ela, sobre o nascimento ou sobre o óbito, mas foram duas historiadoras da psicologia aí que escreveram esse livro, que eu sugiro muito que vocês leiam, caso não tenham interesse. Eu vou pincelar alguns aspectos do conteúdo que está nesse livro, que eu achei muito interessante. Parte da minha apresentação aqui vai ser baseada no livro, em alguns artigos dessas historiadoras, mas também vou exceder um pouco, vou sair um pouco desse conteúdo. Mas achei muito legal, fazendo a ressalva, eu sei que eu vou ficar muito aqui dentro do contexto norte-americano, mas a ideia é essa mesmo, Assim como eu falo do estruturalismo, do funcionalismo e das escolas ali dentro do contexto que, em grande parte, talvez com exceção ali, o próprio Wundt e a psicologia da Gestalt, tem o pé muito forte nos Estados Unidos. Aqui eu vou falar também de algumas mulheres que estavam ali aparecendo, mas que muitas vezes acabam desaparecendo dos livros-textos, quando a gente tenta fazer uma reconstrução histórica. Bom, então começando com o contexto histórico, não o contexto histórico necessariamente da psicologia, mas de coisas que estavam acontecendo nesta sociedade onde a psicologia emergiu. No final do século XIX, início do século XX, a psicologia estava nos seus primeiros anos ali engatinhando, surgiu no contexto alemão, mas logo foi para os Estados Unidos. E aqui eu falo especificamente dos Estados Unidos, em que tinha a ideia da esfera da mulher. A esfera da mulher pode ser entendida como uma literatura prescritiva sobre o papel feminino na sociedade, em que a mulher deveria se conformar a determinadas normas sociais, expectativas sobre o papel dessa mulher, de ser mãe, de ser dona de casa, de ser esposa, em geral, de ter papéis na esfera doméstica, para que seus maridos fossem ao mundo do trabalho, fossem às guerras, fossem aos negócios e até mesmo às universidades, construir conhecimento, enquanto elas ficariam nesta esfera subalterna. É importante frisar, e é por isso que eu trouxe essas imagens aqui, de dois filmes que não são evidentemente citados no livro, o livro é anterior aos filmes, mas quando eu li esse primeiro trecho do contexto histórico do livro, eu fui remetido imediatamente a esses filmes. Em primeiro lugar, porque a literatura prescritiva sobre o papel da mulher, o papel do feminino na sociedade, era se referindo a um tipo de mulher específico, a mulher
de classe média, de classe alta, que essa não deveria trabalhar. Isso não diz nada, por exemplo, sobre as mulheres negras que eram as empregadas domésticas nas casas de família, né? Então esse papel social era específico a um determinado grupo de mulheres que ocupavam uma posição socioeconômica específica. O Edward Clarke foi um médico da Escola de Medicina de Harvard e ele defendia a tese de que a educação tem efeitos deletérios à mulher. Algumas de suas ideias foram mencionadas no livro Sex and Education, Sexo e Educação, em que ele fala um pouco dos malefícios dos estudos para as mulheres. Isso não era um pensamento individual dele, esse era um pensamento que era ecoado pela fala de outras pessoas, como por exemplo do Stanley Hall, né, um dos primeiros psicólogos norte-americanos, que argumentava que mulheres de orientação intelectual se tornam funcionalmente castradas. É como se a energia que o corpo deveria canalizar para os órgãos reprodutivos, né, para o aparelho reprodutivo, fosse canalizada para atividades intelectuais, e essas mulheres aí não conseguiriam atingir aquela que é a atividade primordial de uma mulher, que é a de reprodução. Nesta época, as universidades costumavam rejeitar fortemente a coeducação, ou seja, rejeitar a ideia de ensinar jovens do sexo masculino e do sexo feminino no mesmo ambiente. Então, nessa época, tinha os colégios educacionais, as universidades focadas para mulheres, né? Como, por exemplo, retratado aqui no filme O Sorriso de Mona Lisa, né? Em que ela dá aula ali de artes e o colégio só tem mulheres, né? Que inclusive o colégio em que ela dá aula aqui é o colégio da primeira psicóloga que eu vou falar a seguir. Então, as primeiras psicólogas, nesse contexto de emergência da psicologia, num contexto em que não era bem visto que as mulheres estudassem, elas foram discriminadas na busca pelo doutoramento, até porque para atingir, né, para obter um título de doutorado, elas deveriam fazer isso numa universidade que tinha a pesquisa, um contexto acadêmico que tinha pesquisa, que geralmente era um contexto acadêmico masculino, e como que elas vão obter isso se a coeducação é vista com maus olhos pela sociedade? As primeiras psicólogas também tiveram poucas oportunidades de emprego, isso porque no começo da psicologia nós tínhamos a psicologia mais acadêmica e tínhamos a psicologia aplicada, certo? Essas mulheres que queriam perseguir o ensino, né, fazer a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica e lecionar em universidade, encontravam resistência, né, porque como assim homens vão ser ensinados por mulheres ou ter laboratórios na mesma instituição em que outros pesquisadores, homens, têm laboratórios? E também essas primeiras psicólogas confrontaram-se com o que as autoras do livro chamam de dilema do casamento versus carreira. Isso porque, naquela época, uma mulher que se casasse, ela automaticamente diminuía muito as suas chances de sucesso numa carreira, porque aí se assumia que ela deveria priorizar o seu casamento, os cuidados dos filhos e do marido. E muitas instituições proibiam terminantemente que mulheres dessem aula para pessoas se elas fossem casadas. No máximo, a mulher poderia daí educar os próprios filhos. Então era uma dificuldade de perseguir uma carreira acadêmica nesse sentido. Inclusive, já faço minha ressalva aqui, as autoras mencionam algumas pesquisadoras promissoras, as primeiras psicólogas, mas que se casaram e terminaram tendo uma carreira muito encolhida, né? Muito diminuída, no sentido de que elas não conseguiram mais oportunidades e interromperam, né, a sua sequência acadêmica em detrimento aí de cuidar das atividades pessoais e familiares. Então passemos agora ao início da psicologia, né? As autoras colocam que a história da psicologia pode ser pensada como a história dos homens de uma maneira mais geral. Então, assim como a própria história é contada muitas vezes sob o olhar dos homens, a história da psicologia também isso acontece. Só retomando o que eu falei em aulas anteriores, né, em 1879 foi criado o primeiro laboratório de psicologia experimental, né, de psicologia fisiológica, ali em Leipzig, na Alemanha, pelo Wundt.
Em 1892, apenas 13 anos depois, nos Estados Unidos, foi organizada a American Psychological Association, né, a APA ou APA, né, nos Estados Unidos, uma organização científica aí dos psicólogos norte-americanos. Em 1906, um dos primeiros psicólogos ali, o Cattell, publica o American Man of Science, que era uma lista ali para ter os nomes proeminentes dos cientistas americanos. E apesar do termo, né, American Man, né, a lista incluía sim algumas mulheres. Dentre as mulheres incluídas, 22 delas eram psicólogas, né, que é o que as autoras consideram em grande medida ali a primeira geração de psicólogas norte-americanas. E figuravam entre os psicólogos mais famosos algumas mulheres. Por exemplo, a Mary Calkins em 12º lugar, a Christine Ladd Franklin em 19º lugar e a Margaret Washburn em 42º lugar nessa lista. A seguir eu vou falar dessas mulheres e também de algumas outras importantes na história da psicologia. Então vou começar aqui pela Mary Calkins, um dos casos mais emblemáticos para mim assim das primeiras mulheres da psicologia. A área da Mary Calkins na psicologia foi psicologia experimental. Na primeira metade da carreira dela, a segunda metade ela foi gradativamente migrando mais para interesses na filosofia, ok? Como legado dela, nós podemos incluir a técnica de associadas pareadas. Então, a Mary Calkins foi uma das primeiras pessoas a se interessar pelo estudo da memória. E ela descreveu vários fenômenos de memória que até hoje são reconhecidos como fenômenos consistentes que são observados na memória, como, por exemplo, efeito de frequência, né? Eventos que são experienciados mais vezes tendem a ser mais recordados, efeito de primazia, eventos que são observados, né, são experienciados primeiro numa sequência tendem a ser mais lembrados, efeito de recência, eventos que são lembrados no final de uma série, de uma lista, também tendem a ser mais bem lembrados posteriormente. E ela desenvolveu a técnica de associadas pareadas. A Calkins talvez possa ser considerada uma associacionista. E a técnica de associadas pareadas consistia em parear uma cor com um número, né? Por exemplo, vermelho 27, verde 42, né? Laranja 31, só para dar alguns exemplos. Estudava a memória com essas associações simples. Nós fazemos isso até hoje em experimentos de memória, muito embora atualmente isso seja feito com outros tipos de associações, por exemplo, faces, né, de pessoas desconhecidas e nomes. Arbitrariamente eu pego um rosto e associo ali o nome dele José. Né? Outro rosto, associo o nome dele ali João. As pessoas têm que tentar aprender os nomes daqueles rostos. Mas a técnica de associadas pareadas surgiu com a Mary Calkins, tá? Isso é muito importante. E ela estudou também outros temas, né? Ela estudou memória, ela também estudou sonhos, então ela teve um dos primeiros estudos ali sobre sonhos quando ela foi mentorada pelo Edmund Sanford, que ajudou ela a estabelecer o primeiro laboratório de psicologia de mulheres, né, numa instituição para mulheres, né, que é a mesma instituição, inclusive, do filme do Sorriso de Mona Lisa, que eu não sei pronunciar o nome daquela instituição, mas aquela instituição é verdadeira e ela trabalhou lá quase toda a carreira dela. Então o Edmund Sanford ajudou ela a criar esse laboratório e durante a parceria deles eles estudaram por algumas semanas os sonhos e chegaram à conclusão que sonhos não têm um conteúdo latente, não tem um conteúdo escondido ali, não tem um significado maior. Sonhos simplesmente são reproduções de lugares, de rostos, né, de imagens que foram experienciadas enquanto estávamos acordados, né? Como eu falei, ela teve os estudos dela de memória e ela também desenvolveu o sistema ali de psicologia do self, que foi quando ela foi gradativamente migrando para uma psicologia, para uma filosofia, né? Ela foi indo mais para o lado da filosofia. Fatos notáveis da vida da Mary Calkins foi que ela criou, como eu disse, o primeiro laboratório de psicologia para mulheres em 1891, ou seja, apenas 12 anos depois da criação do laboratório de Leipzig, na Alemanha. Foi a 14ª presidente da APA, da American Psychological Association, sendo a primeira mulher, e também presidiu a Associação de Filosofia Norte-Americana, né, sendo a primeira mulher também nessa instituição. Ou seja, ela foi referência em dois campos aí distintos, em duas sociedades distintas. E aqui eu trouxe a foto do William James e do Hugo Munsterberg, né, que são dois nomes aos quais ela se associou, né, ela assistiu seminários do William James
em Harvard, quando o Hugo Munsterberg veio da Europa para os Estados Unidos em Harvard, estabeleceu ali um laboratório, ela trabalhou com ele, e talvez o fato notável assim e desagradável que aconteceu com ela, que eu quero registrar aqui, é que a Mary Calkins enfrentou muitas barreiras para estar em Harvard. Então ela foi como aluna ouvinte, só depois do William James, do pai da Mary Calkins, que era um reverendo importante na sociedade, interceder ali junto ao administrador, ao reitor da universidade, para que ela pudesse tomar aulas ali. E aí deixaram, mas só como aluna ouvinte. Depois, quando ela foi assistir os seminários do William James, todos os demais alunos deixaram a disciplina, ficou só ela, o William James. Quando Munsterberg foi para Harvard, ela foi trabalhar diretamente com ele. Ele considerou ela uma das alunas mais brilhantes que ele teve na carreira dele. Tentaram convencer ali o conselho, o comitê que administrava Harvard, de deixá-la perseguir a busca por um doutorado, não autorizaram. Ela pediu em algum momento, quando ela terminou a pesquisa dela, para que ela fosse avaliada numa banca de doutorado, mesmo que não tivesse um valor institucional. Ela foi aprovada, consideraram que a aprovação dela foi com louvor, e mesmo assim, quando fizeram a petição para que Harvard desse o título a ela de doutora, não aceitaram. Por quê? Porque ela era mulher, obviamente. Nessa época, é importante destacar que em Harvard tinha algo que era informalmente conhecido como o anexo de Harvard, que era como se fosse um espaço em que professores de Harvard davam aulas, pequenos seminários, pequenos cursos para mulheres. Era uma maneira de mulheres terem cursos em Harvard, separadas de homens, mas para que isso não se configurasse em coeducação e as pessoas não achassem que Harvard estava decaindo em termos de ensino, porque estavam misturando homens com mulheres. Posteriormente, foi fundada a Radcliffe College, que era uma instituição de ensino superior para mulheres. Então, foi se desmembrado ali de Harvard, do anexo de Harvard, e virou uma instituição à parte. A Radcliffe College começou a oferecer títulos de doutorado, inclusive para mulheres que haviam realizado atividades acadêmicas e não tiveram seus títulos conferidos por Harvard. 4 mulheres tiveram o título a elas oferecido, sendo uma delas a Mary Calkins. O Munsterberg incentivou a Mary Calkins a aceitar esse título. Ela recebeu ali uma carta da decana da Radcliffe, e veja a resposta que ela deu. Admiro sinceramente a erudição das 3 mulheres a quem será concedido o PhD e ficaria muito feliz em ter aulas com elas. Além disso, penso que é altamente provável que o grau de Radcliffe, o grau de doutora, seja considerado em geral como o equivalente prático do grau de Harvard. E, finalmente, eu ficaria feliz em possuir o grau de doutora, pois ocasionalmente considero a falta dele um inconveniente. E agora que o diploma Radcliffe é oferecido, duvido que o diploma de Harvard algum dia seja aberto às mulheres. Por outro lado, ainda acredito que os melhores ideais de educação seriam melhor atendidos se o Radcliffe College se recusasse a conferir o título de doutor. Você perceberá rapidamente que, mantendo essa convicção, não posso corretamente seguir o caminho mais fácil de aceitar o diploma. Em outras palavras, a Mary Calkins recusou o título de doutora conferido pela Radcliffe. Ela não teve esse título. Se ela tivesse aceitado, ela teria sido a primeira, pelo menos na ocasião, ela teria sido a primeira mulher a obter o título de doutora. Porque ela foi a primeira a obter todos os pré-requisitos, mas não teve o grau, o título de doutora conferido. E ela tinha a convicção de que não existiam diferenças sexuais em capacidades mentais, habilidades mentais, e ela era terminantemente contra tratamentos desiguais baseados unicamente em diferenças ali no sexo biológico. Sou homem, tenho determinadas regalias, sou mulher, não tenho acesso às mesmas oportunidades que homens. E ela levou até as últimas consequências esse valor que ela nutria ao se recusar um título que ela merecia, dado que esse título não vinha da instituição onde ela obteve todos os pré-requisitos. Ela fez as disciplinas, ela fez o trabalho, fez a pesquisa, publicou, defendeu, foi considerada por experts no assunto de que a pesquisa dela tinha muito mérito científico. No entanto, não foi conferido o título a ela porque ela é mulher, e ela se recusou. E mesmo tendo uma carreira brilhante e tendo sido uma figura importante em sociedades acadêmicas,
ela teve essa marca importante, que também é um fato notável na vida dela, de ter tido um doutorado recusado aí durante sua carreira. A Mary Calkins nunca se casou, então ela conseguiu ter uma carreira acadêmica em grande medida também porque ela priorizou ali no dilema do casamento versus carreira, a sua carreira, e aí ela conseguiu algumas oportunidades, embora a instituição onde ela lecionou boa parte da vida dela tenha sido uma instituição para mulheres, ou seja, ela jamais lecionou ali no contexto em que havia homens e mulheres em comum. O segundo exemplo que eu quero falar é da Margaret Washburn. Bom, a área dela é comportamento animal, né? Então, o legado dela foi um livro-texto nesse tema, que foi The Animal Mind, em que ela tenta unir ali algumas ideias, toda a carreira dela, na verdade, né? Ideias do behaviorismo que emergiu depois, com as ideias estruturalistas, né? Aqui eu até coloquei a foto do Titchener, que foi o orientador dela de doutorado, né? O estruturalista, e o Watson, na verdade, que foi um desafeto dela, que era uma pessoa quem ela considerava extremamente preconceituosa e que tratava ela de uma maneira marginal, não só ela, mas também, por exemplo, um psicólogo do sexo masculino que fosse, porventura, negro, porque ele era essa pessoa, né? O livro descreve algumas das tretas dela com o Watson. E ela também desenvolveu uma teoria motora da consciência, em que é justamente o momento em que ela tenta fazer a relação ali da ideia, de uma ideia mais comportamental com uma ideia mais estruturalista, em que ela propõe, por exemplo, que a consciência seria um epifenômeno da excitação e da inibição ali do comportamento motor. A Washburn, ela se estabeleceu em grande parte da carreira dela no Vassar College, também, que era um colégio para mulheres, mas ela conseguiu, apesar disso, apesar de ter estabelecido numa instituição menor, né, uma instituição de não tão grande reputação, como por exemplo, onde trabalhava Titchener, onde trabalhava Thorndike, Watson e outros nomes importantes, né, William James, ela conseguiu ter uma carreira muito profícua, né, muito produtiva, tendo publicado aí aproximadamente 127 artigos de tópicos diversos, incluindo percepção, espacial no caso, memória, estética, né, experimental, diferenças individuais, psicologia animal, emoção, consciência afetiva, vários assuntos de pesquisas que ela desenvolvia com colaboradores no laboratório estabelecido no Vassar College, e ela conseguiu ser uma pessoa extremamente produtiva aí no contexto acadêmico, inclusive sendo bastante reconhecida pelos seus pares, apesar de alguns problemas, como por exemplo com o próprio Watson. E alguns fatos notáveis: ela sim é considerada a primeira mulher a conquistar um doutorado em psicologia em 1894, porque o título a ela foi conferido, diferente do que aconteceu com a Mary Calkins, né, que não conquistou o título por conta do seu sexo. Ela foi a 30ª presidente da American Psychological Association, sendo a segunda mulher, né, logo após a própria Mary Calkins. E ela foi a segunda mulher eleita para a National Academy of Sciences, né, a primeira mulher da psicologia, né, que é um fato notável, né? Essa academia basicamente seria a mais prestigiada academia de ciências em geral, não só da psicologia, no contexto americano. E a Washburn circulou muito no meio dos homens, né? Então aqui a gente tem uma foto dela rodeada de homens, né? Ex-presidentes da APA, né? Ela figurando ali com eles em vários momentos da vida dela. Ela deve ter passado isso de ter frequentado ambientes exclusivamente ou quase exclusivamente masculinos, exceto pela figura dela ali transitando nesses ambientes. A terceira mulher sobre a qual eu vou falar é a Christine Ladd Franklin, né, que, diferente das duas psicólogas anteriores, foi uma das mulheres que se casou, né, e até colocou o sobrenome aqui que ela pegou, o sobrenome de casada, né, por isso que ela tem aqui um termo hifenizado no nome dela. Bom, ela era relativamente mais velha que as duas primeiras mulheres, o interesse dela era em matemática, em lógica, ela acabou chegando em psicologia apenas muito tempo depois, tá? A área dela pode ser considerada percepção visual, né? Foi um tema cujo interesse dela
surgiu a partir de viagens feitas, em que ela passou um tempo, inclusive, no laboratório do Helmholtz, né, um nome importante da área de percepção, psicofísica, né, e ela desenvolveu até uma teoria aí da visão, né. O legado dela é a teoria Led-Franklin da visão em cores, que é uma teoria que tem base evolucionista e que propõe que os olhos humanos carregam em si traços, resquícios da história evolutiva desse órgão. Por exemplo, ela foi uma das primeiras pessoas a identificar ali que tem uma pequena região na retina dos nossos olhos, que é uma região denominada de fóvea, que é uma região onde nós temos maior acuidade visual, ou seja, quando nós focamos a nossa visão numa determinada região, a luz ali está incidindo exatamente, né, os raios luminosos estão incidindo exatamente na fóvea, e ali a acuidade visual é maior, e a sensibilidade a cores também é maior, em oposição à região periférica, né, região parafoveal, que são as regiões que nós observamos com os cantos dos olhos, em que a nossa acuidade visual é menor e nós não reconhecemos muito bem cores, né? Na verdade, nós não reconhecemos cores ali, que é por isso que quando o sol está se pondo, né, o nosso tom ali de acuidade visual tende mais a ir para o lado de tons azulados, né? Então, o que ela propõe nesse caso é que a visão periférica, né, que é controlada, né, pelos bastonetes da retina, né, que é um tipo específico de fotorreceptor, é mais primitivo do que a visão foveal, que é controlada pelos cones da retina, né? Que teria uma origem evolutiva posterior, né, ao longo da história aí, filogenética. E isso ocorreria dentro de uma perspectiva evolucionista, porque a visão noturna, com essa capacidade de detectar pequenos movimentos, ou seja, ser capaz de perceber mudanças no ambiente, não necessariamente de ser capaz de perceber acuradamente, com muita acuidade, o ambiente, seria essencial para a sobrevivência, por exemplo, sobretudo para sobreviver, para fugir de predadores. E aí ela propõe nesse contexto estágios do desenvolvimento da visão, mas eu vou falar um pouco mais sobre visão quando entrar na unidade de sensação e percepção. Então aqui só dei uma palhinha aí do que foi uma ideia importante da Led-Franklin. E ela também teve textos sobre os direitos das mulheres. Então, algumas das primeiras mulheres psicólogas também tiveram ali, em maior ou menor grau, um envolvimento com o movimento sufragista, né, que buscava os direitos civis, o direito ao voto das mulheres, ali no contexto da sociedade norte-americana da época. E alguns fatos notáveis sobre a Led-Franklin. Ela foi a primeira mulher a ingressar na APA, e foi a primeira mulher a ingressar na ótica, né, que era uma sociedade importante ali para quem estava interessado em estudos de visão. E aqui é um fato interessante também de trazer sobre a Led-Franklin. É interessante que ela ingressou na APA e as duas mulheres anteriores que eu falei, a Mary Calkins e a Margaret Washburn, tanto elas ingressaram na APA ali na primeira leva de psicólogas e elas foram presidentes ainda da APA. Não obstante, houve uma segunda sociedade ali, um segundo grupo, no contexto norte-americano, que ficou conhecido como os experimentalistas, criados por quem? Pelo Titchener, que era basicamente a ideia, era ter um grupo de homens que pudesse bater papo de maneira informal sobre temas de interesse ali da psicologia, poder fumar um charuto, fumar um cigarro ali, bater papo, falar palavrão, talvez, não sei, sem mulheres. Essa era uma regra importante. Mulheres não são aceitas, né? O que é muito curioso, né? Você pode falar assim, nossa, que machista, mas eu acho extremamente interessante como existem contradições nas coisas, né? O Titchener foi o orientador da Washburn, né? Então ele orientou uma mulher, mas ao mesmo tempo ele fechou espaço para mulheres num ambiente ali que era, digamos que, a concorrente da APA naquela época, né? Os experimentalistas depois da morte do Titchener virou uma sociedade que existe até hoje, que é a Society of Experimental Psychologists, né? A sociedade dos psicólogos experimentais, e que evidentemente atualmente aceita mulheres, né? Mas houve muita briga porque uma das pessoas que
bateu de frente com a impossibilidade de acessar espaços acadêmicos, científicos de discussão. Por ser mulher, foi a Led Franklin que batia de frente com essa restrição que o Titchener sempre estabeleceu por ingresso de mulheres nesse ambiente. A próxima mulher sobre a qual eu quero falar é a Leta Hollingworth, né? Ela foi orientada pelo Thorndike na Columbia University, ou seja, nesse momento, ali em mais ou menos 1916, a Columbia University já aceitava mulheres na instituição, né? Veja que no caso da Washburn ela teve que ir para uma outra instituição, porque a Columbia naquela época só aceitou que ela fosse como ouvinte, né? A Leta Hollingworth seria da psicologia educacional e também da psicologia das mulheres. O legado dela foi o estudo de crianças superdotadas, então ela foi a primeira pessoa a utilizar o termo gifted, né, que é o termo superdotada, né, uma pessoa que tem uma habilidade acima da média ali, né, algumas características que a gente conhece hoje por outros termos, né, em teorias modernas de altas habilidades e superdotação. E ela teve uma pesquisa que eu considero interessante, que foi uma pesquisa que tocou algo no qual ela passava, né, que era a discriminação que mulheres sofriam à época. Então, deixe-me contextualizar. O orientador da Hollingworth, o Thorndike, era um apoiador da hipótese da variabilidade. Para falar da hipótese da variabilidade, eu acho que eu vou ter que desenhar. Então, imagina o seguinte, eu tenho um gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico. A ideia é que homens são mais variáveis que mulheres. Não é que homens são melhores que mulheres, homens são mais variáveis. Ou seja, se eu disser que mulheres são representadas por uma distribuição mais ou menos assim, tá? Eu acho que eu poderia dizer que homens, melhor dizendo, são representados por uma distribuição mais ou menos assim. Bom, então se eu colocar aqui os que seriam homens, tá? Deixa-me pegar o vermelho novamente. E aqui eu tenho mulheres. Bom, o que acontece se os homens forem mais variáveis do que mulheres, como propõe a hipótese da variabilidade? Significa que, por serem mais variáveis, você vai ter homens aqui no extremo. Homens vão estar mais aqui presentes no extremo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, inteligência, vão ter mais homens muito inteligentes do que mulheres muito inteligentes. E também vão ter mais homens menos inteligentes do que mulheres inteligentes, né? E aqui, no meio, nós vamos ter as mulheres concentradas numa determinada região, tá bom? E a ideia principal disso é que, se a hipótese da variabilidade estiver correta, significa que as mulheres estão restritas à mediocridade, ou seja, elas estão em mediocridade aqui no sentido bem técnico, bem estatístico mesmo, ao meio da distribuição, né? Enquanto os homens vão ocupar os postos mais altos e mais baixos dentro de uma sociedade, ou seja, os gênios vão ser do sexo masculino e as pessoas mais tolas, mais burras vão ser do sexo masculino também, se a gente pode colocar assim. Bom, ela foi uma crítica ferrenha da hipótese da variabilidade. Uma das ideias subjacentes é que, na verdade, isso não tem a ver com diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas tem a ver com a maneira como meninos e meninas desde a infância são criados, né, e como que isso leva eles a ocuparem diferentes posições no contínuo. E a Hollingworth, na tese de doutorado dela, orientada pelo Thorndike, ela estava interessada na ideia de que a capacidade mental das mulheres diminuiria no período em que elas estão menstruando, né? Porque havia também uma ideia de que a capacidade das mulheres ficaria alterada pela menstruação, né? Ou seja, uma interação entre capacidades cognitivas e o ciclo, né, menstrual das mulheres. E aí, com uma pesquisa empírica e não
partindo dos seus próprios valores, como muitos homens faziam para fazer suas afirmações, ela mensurou ali o desempenho de homens e mulheres durante um determinado período em tarefas cognitivas, perceptuais e motoras, durante um período de aproximadamente 3 meses, e não obteve evidências empíricas para um desempenho diminuído em mulheres durante a fase do ciclo menstrual, ou seja, ela refutou essa ideia de que as mulheres são menos capazes no período menstrual e também criticou ferrenhamente a hipótese da variabilidade, mesmo ela sendo defendida pelo seu próprio orientador. E alguns fatos notáveis dela, né, além dela ter feito pesquisas na própria área de diferenças individuais, né, e de ter estudado a psicologia das mulheres, ela desenvolveu o primeiro curso sobre crianças superdotadas dentro desse contexto da psicologia educacional em que ela tinha interesse sobre o assunto. Então foi a primeira pessoa a ministrar um curso sobre o tema, e ela escreveu o primeiro livro-texto sobre superdotação, que foi publicado em 1942, apesar dela já ter falecido, mas era um estudo sistemático que ela estudava ali aplicando testes psicométricos, como por exemplo o teste de Stanford-Binet, que era um estudo sobre crianças com um QI acima de 180. Então, mais uma mulher importante aí no contexto aí da primeira geração de psicólogas. A próxima mulher sobre a qual eu quero falar é a Ellen Woolley, né? Mais uma mulher da primeira geração, mais uma mulher que foi casada, tá? Que também enfrentou dilemas por conta disso. A área da Woolley foi a psicologia das diferenças individuais, tá? Com o legado dela, ela questionou a inferioridade das mulheres e as bases biológicas de características ditas como sendo femininas. Então, a tese de doutorado dela, por exemplo, foi intitulada, traduzindo aqui para o português, como As Normas Psicológicas dos Homens e das Mulheres, que foi a primeira pesquisa de grande impacto, uma pesquisa grande psicológica, explicitamente examinando similaridades e diferenças no desempenho, né, de traços mentais entre homens e mulheres. E foi um estudo que, por exemplo, testou diferentes habilidades, como testes de habilidade motora, testes de discriminação sensorial, né? E houve sim algumas diferenças, por exemplo, em algumas habilidades homens se saíram melhores que mulheres, por exemplo, em habilidades motoras, mas em habilidades de discriminação sensorial, mulheres, por exemplo, se saíram melhores que homens. E a Woolley deu uma interpretação também evolutiva, né, evolucionista, para os achados dela, em que as habilidades diferenciais de homens, né, naquilo que os homens são melhores que as mulheres e naquilo que as mulheres são melhores que os homens, tem a ver com traços que são mais benéficos evolutivamente para a reprodução sexual. Então aí um resquício preliminar de interpretações evolutivas, né, evolucionistas, de achados aí de diferenças individuais, mas colocando à mesa aí a ideia de se pesquisar empiricamente as coisas e não assumir, por exemplo, a inferioridade das mulheres, mas fazer pesquisa sistemática para avaliar diferenças. Por exemplo, ela era uma das pessoas que considerava que o que são consideradas características femininas muitas vezes são papéis atribuídos pela sociedade às pessoas. A carreira da Woolley foi muito conturbada, porque ela, além de ter sido casada, o que já dificultava muito o acesso a instituições de ensino, dado que havia a proibição de mulheres lecionarem se elas se casassem, ela divorciou, ela enfrentou problemas psicológicos, né, transtornos mentais, teve uma saúde mental bastante abalada, enfrentou tumor, enfrentou morte de um amigo, e todas essas variáveis agravaram muito a saúde dela e fizeram com que ela talvez não fosse tão produtiva quanto poderia ter sido aí na primeira geração de psicólogas norte-americanas. E aqui eu faço uma pausa para fazer uma reflexão sobre as mulheres do livro, né? Eu não falei de todos, o livro traz muitas mais, mas eu acho interessante que as autoras do livro, né, o Untold Lives, falam por que as mulheres somem da história da psicologia. E elas levantam algumas possíveis razões para as mulheres desaparecerem de livros-textos de história da psicologia. Então, a primeira possibilidade que as autoras levantam é um foco na história intelectual. Se historiadores da psicologia focam mais na ciência, mas acabam ignorando a questão de que há um dilema entre psicologia acadêmica versus psicologia aplicada, se esquece o fato de que as mulheres tinham muita discriminação e muita dificuldade. Elas sofriam discriminação, melhor dizendo, e tinham dificuldade
de acessar o meio acadêmico. Logo, elas poderiam acabar indo para campos mais aplicados, só que se em campos aplicados elas não vão receber tanta ênfase depois de historiadores da psicologia, pode ser que elas vão gradativamente desaparecendo de livros textos da história da psicologia. Uma outra possível explicação, essas explicações não são excludentes entre si, seria uma abordagem focada no presente, em que os trabalhos anteriores são tomados como irrelevantes para as questões, as preocupações atuais, né? Então, a abordagem focada no presente se foca muito mais nas escolas de pensamento, então como que o estruturalismo surgiu e como que o funcionalismo sucedeu, como foi a questão da sucessão para o behaviorismo, como que a psicologia da Gestalt chegou nos Estados Unidos, como foi a revolução cognitiva. Mas note que mesmo nas aulas anteriores eu pouco falei de trabalhos específicos, né? Eu acho que eu mencionei uma outra coisa, mencionei os estudos sobre o movimento aparente do Wertheimer, citei uma outra coisinha ali de psicologia cognitiva, citei um estudo ali de aprendizagem latente, mas eu não citei muitos trabalhos, não citei os achados anteriores, né? Foi sempre um foco de como que houve uma sucessão de paradigmas vigorando em determinados momentos. A função de filtragem, uma função de filtragem da própria língua, da própria reprodução de falas, de conhecimento. Por exemplo, eu li o livro texto das autoras e não trouxe todos os autores que estão lá. Então eu mesmo já pratiquei um filtro ali em que eu trouxe aqueles que eu achei mais interessantes e mais instigantes para essa aula. Da mesma forma, historiadores da psicologia podem filtrar, né? Ou seja, tivemos 20 psicólogos num livro-texto que são mencionados. O próximo cita 15 que estão no primeiro livro, e citam 3 que não estão. Aí o outro vai lá e tira mais 2 e coloca mais 1. Daqui a pouco, quando chega lá na frente, as pessoas que estão ali dentro foram filtradas várias vezes. É claro que você pode avaliar por que a filtragem sempre elimina as mulheres e não os homens, né? Isso é uma questão importante também. E aí entra no fenômeno do apagamento, que os cientistas têm a tendência a não dar crédito aos originadores de uma determinada ideia, teoria ou técnica. É o caso, por exemplo, da técnica de associadas pareadas, né, que eu mencionei, da Mary Calkins. De fato, do ponto de vista do que um pesquisador de memória faz no dia a dia, é irrelevante ele saber se foi a pesquisador A, B ou C que inventou a técnica, né? Mas do ponto de vista da história da psicologia é extremamente relevante saber que houve uma mulher importante no início da psicologia produzindo conhecimento em psicologia da memória e que não foi apenas Ebbinghaus nos primórdios da psicologia que produziu conhecimento nessa área. Por fim, preconceito, né? Preconceito contra as mulheres e contra os trabalhos das mulheres. Então aqui, essa seria predominantemente uma explicação mais atitudinal, tá? Embora ela possa dialogar, por exemplo, com o fenômeno do apagamento e da filtragem ou mesmo com os demais, tá? Mas são algumas possíveis razões para as mulheres irem sumindo, desaparecendo da história da psicologia levantada pelas autoras. Aqui eu termino de falar do livro, né, Untold Lives, mas recomendo fortemente que você que ficou interessado ou interessada leia o livro, né? E agora o que eu vou falar excede o livro, que eu quero falar de algumas outras mulheres importantes na história da psicologia. Mais 3. Bom, a primeira que eu quero falar aqui é a Mamie Clark, que é esta mulher aqui, uma mulher norte-americana negra, uma psicóloga social, interessada no desenvolvimento da autoconsciência em crianças pré-escolares negras, tá? Então, acho que faz todo sentido a gente considerar o contexto em que ela viveu. Bom, nós podemos pensar o caso da Rosa Parks, que é muito famosa, né, uma ativista norte-americana, e ela ficou muito vinculada a um caso específico que houve no Alabama, em que naquela época havia assentos em ônibus, né, em transporte público para brancos e para negros, né, em geral os negros sentavam no fundo, e aí num boicote ela se sentou e recusou a levantar de um lugar que seria um lugar exclusivo para brancos sentarem, ela foi presa por isso. Aqui ao fundo temos um grande nome aí
da luta pelos direitos civis e da luta contra a segregação racial, que é o Martin Luther King. Tivemos outros eventos aproximadamente na mesma época, como por exemplo o caso Brown versus Comitê de Educação, em que houve protestos e houve um caso jurídico por uma criança que teve a recusa à sua matrícula numa escola de brancos, por conta dela ser negra. E nesse contexto específico, eu acho que se insere muito essa questão da pesquisa da Mamie Clark, conduzida em grande parte com seu marido, Kent Clark, né? 2 psicólogos, portanto, ambos negros, conduzindo pesquisas, e a pesquisa talvez mais famosa, pela qual eles são famosos inclusive em vídeos no YouTube que não fazem menção a eles, é o experimento das bonecas, que é o experimento em que crianças negras entre 3 e 7 anos recebem ali questões relacionadas a bonecas. As crianças são apresentadas a bonecas idênticas, exceto pela cor das bonecas, né? Então tem a boneca que seria uma representação de um bebê negro e de um bebê branco. E são feitas várias perguntas a essas crianças. Por exemplo, aponte para mim, né? Ou mostre para mim qual é a boneca que você mais gostaria de brincar com ela, né? E você faz outras perguntas. Aponte para mim qual é a boneca que é legal. Aponte para mim qual é a boneca que parece má. Aponte para mim qual é a boneca que parece com uma criança branca. Você vai fazendo várias perguntas, e o que acontece nesses experimentos é que as crianças parecem ter internalizado uma espécie de inferioridade, o sentimento de inferioridade, ou mesmo um sentimento ali de reproduzir os preconceitos que os brancos têm contra os negros, né? De achar que é boa a boneca branca, que achar que é legal a boneca branca. E esse experimento foi muito importante, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático, como por exemplo esse caso aqui do Comitê de Educação, porque isso foi levado à Suprema Corte norte-americana, que seria o equivalente ao STF, né, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, lá no contexto norte-americano, e foi levado achados, evidências de pesquisas científicas para embasar e acabar com a segregação de crianças em diferentes escolas por conta da sua raça, considerando isso inconstitucional. Inconstitucional negar uma matrícula por conta de uma criança ser negra. Então, os experimentos da Mamie Clark, juntamente com o seu marido, mostraram, por exemplo, que a segregação leva as crianças negras a terem um sentimento de inferioridade, pode prejudicar a aprendizagem delas. E isso foi um dos passos, evidentemente que não foi a única coisa, mas foi um dos passos importantes em termos de construção do conhecimento científico para acabar com a segregação racial de crianças brancas e negras. E a Mamie Clark traz aqui também para a nossa lista a questão de um outro atravessamento, que ela, além de mulher, era uma mulher negra em contexto acadêmico, tentando produzir conhecimento, e no caso dela especificamente produzir conhecimento para crianças, né, voltado a questões relacionadas às crianças negras, a crianças pré-escolares negras. Outro nome importante da psicologia foi a Eleanor Gibson, né, do casal Gibson e Gibson, né? Nós temos aqui o James Gibson, o marido dela, também colaborador, assim como no caso da Mamie Clark, fez colaboração com seu próprio marido, né? Ela seria da área da psicologia experimental, interessada em aprendizagem perceptual em bebês, né, em bebês pequenininhos, né, que estão engatinhando ainda, e também no desenvolvimento da leitura, que foi um tema que não era o tema de principal interesse dela, mas ela acabou em algum momento sendo convidada a trabalhar com isso e desenvolveu conhecimentos sobre isso também. Note que a época que ela viveu é diferente das primeiras mulheres psicólogas, né? Então, como ela nasceu em 1910, ali com 20 anos, 1930, ela foi uma pessoa que pegou o período da Grande Depressão, né, quebra da Bolsa de Nova York de 1929, e pegou também o período da Segunda Guerra Mundial, né, em que ela produziu conhecimento. Ela teve muita dificuldade de alcançar determinadas posições por questões de políticas anti-nepotismo, já que ela era casada, por exemplo, com um professor que era professor de um departamento, ela não poderia ser contratada ali. Então, apesar dela fazer pesquisa, ela levou mais de 2 décadas para conseguir seu próprio laboratório, montar o seu próprio laboratório de pesquisa. E ela esteve interessada em estudos com diferentes espécies, né?
Eu vou voltar a falar da Gibson em outro momento do curso, quando eu estiver falando sobre achados fortuitos na psicologia, né? Pessoas que fizeram descobertas sem estar pesquisando exatamente um objeto de pesquisa. E ela é mais conhecida pelo seu experimento do abismo visual, em que crianças são colocadas numa mesa, similar a essa daqui, e nessa mesa a criança é colocada numa superfície em que há um vidro aqui, e aqui há um padrão quadriculado, um xadrez. Aqui há um tampo de vidro. E aqui há uma profundidade em que o chão tem o padrão quadriculado, só que distante. E a criança é colocada mais ou menos no meio da mesa. E, eventualmente, a mãe da criança pode ser colocada desse lado, chamando a criança para vir até ela. Ou a mãe pode ser colocada desse lado, chamando a criança para vir até ela. O que os estudos da Gibson mostrou é que quando a mãe fica desse lado e a criança está no meio aqui da mesa, na maioria das vezes a criança atravessa para esse lado e vem até a mãe. Agora, quando a criança é colocada nessa região e a mãe está desse lado, a minoria das crianças vem até esse lado. Ou as crianças começam a chorar, ou elas ficam paradas, como se elas percebessem a profundidade, elas não percebem que tem um vidro aqui, então elas têm... A resposta delas é correspondente a de uma pessoa, de uma criança que está com medo de cair, porque tem uma profundidade aqui. E a conclusão desse tipo de estudo é que as crianças são capazes de perceber pistas ali de profundidade, tão logo elas sejam capazes de engatinhar, né? Esse é apenas um dos muitos estudos da Eleanor Gibson, mas eu queria só chamar a atenção também para outros pesquisadores importantes, outras pesquisadoras, melhor dizendo, importantes aí na história da psicologia. Por fim, o último nome que eu quero trazer aqui é da Brenda Milner, né? Brenda Milner está viva, está prestes a fazer 106 anos de vida, considerada por algumas pessoas a mãe da neuropsicologia, né? E a gente fala muito do pai fundador da psicologia, que é o Wundt, falamos dos pais da Gestalt, né? Fala do Wertheimer, Kafka, Kohler. Vários nomes são associados com essa ideia de paternidade de um movimento. E dentro da neuropsicologia, um dos nomes a quem é imputado a questão de fundadora é a Brenda Milner, como fundadora ali da neuropsicologia, né? Fico muito feliz de falar aqui dela, com ela viva ainda, fazer essa pequena homenagem, né? Então a Brenda Milner teve a oportunidade de ser orientada por grandes nomes da psicologia, né? Ela, diferente de todas as autoras anteriores, pesquisadoras e psicólogas anteriores, nascida na Inglaterra, né? Na Inglaterra ela foi orientada, né? Foi acompanhada ali pelo Sir Frederick Bartlett, né? Que é um dos primeiros grandes nomes importantes aí da psicologia da memória, interessado num estudo mais naturalista da memória. Depois disso, ela foi para o Canadá, né? Ela também foi casada com um pesquisador importante, o Peter Milner, né? O sobrenome Milner, inclusive, é o sobrenome de casada dela. E o Peter Milner, no período pós-guerra, foi chamado a trabalhar na Inglaterra. Da Inglaterra saiu para trabalhar no Canadá. E ela foi junto, ela o acompanhou. Só que diferente de outros nomes, né? Como eu falei antes, o casal Gibson, o casal Clark, a pesquisa que ela desenvolveu foi relativamente separada do marido dela, né, do Peter Milner. Embora ambos tenham os pés na neurociências, na neuropsicologia, o trabalho dele foi relacionado a outro tema de pesquisa diferente do tema da Brenda Milner. E ali no contexto do Canadá, ela teve a oportunidade de se relacionar com outras pessoas importantes, também conhecidas na história da psicologia cognitiva, das neurociências e da neuropsicologia, como o Donald Webb, né, que foi o primeiro orientador, supervisor dela ali, com quem ela desenvolveu trabalhos na Universidade de Montreal. E foi ali que ela começou a ter o interesse no papel dos lobos temporais sobre a percepção visual e sobre a memória. E também ela se vinculou a outro nome importante ali, um neurocirurgião, que foi o Penfield, né? Penfield a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele quando eu estiver falando sobre os cérebros, quando eu estiver falando sobre o córtex somatosensorial, que tem uma imagem muito interessante relacionada a ele, mas o Penfield fazia cirurgias e fazia excisões de determinadas regiões do cérebro, de
pacientes, por exemplo, com epilepsia, para tentar conter o foco ali da epilepsia, para ver se melhorava os sintomas, e realizava, eventualmente, excisões unilaterais, né? Ou seja, de um lado do hemisfério cerebral, uma excisão, por exemplo, do lobo temporal. Posteriormente, né, ela estudou alguns desses pacientes com excisão de um dos lobos temporais e, posteriormente, na apresentação de um congresso, de um trabalho dela em um congresso, a Brenda Milner foi descoberta por um cara chamado Scoville, né, que é um coautor dela, que ele, sim, nos Estados Unidos, tinha um paciente em quem ele tinha praticado uma neurocirurgia, mas com a excisão bilateral dos lobos temporais, incluindo uma região conhecida atualmente como hipocampo, né? Hipocampos, no caso, porque eles são bilaterais também, tem nos dois lados do cérebro. A excisão dessa região dos hipocampos levou a uma grande amnésia nesse paciente, que é representado por essa tirinha aqui que está em francês. Bom, eu não sei ler francês e eu confesso que eu não tentei traduzir isso, mas basicamente a Brenda Milner, numa época em que era difícil de visualizar o cérebro em funcionamento, em que não tinha ressonância magnética funcional, não tinha PET scan, não tinha várias técnicas modernas de neuroimagem funcional, de neuroimagem do cérebro, a Brenda Milner, representada aqui nessa tirinha por essa imagem, elaborou uma tarefa muito interessante em que havia uma estrela e ela instrui o paciente, que é o HM, né, conhecido pelas iniciais do nome dele, a tentar contornar a estrela aqui no meio, entre as duas estrelas, fazer o contorno aqui. O desafio é que ele deveria fazer isso olhando para um espelho sem ver a própria mão diretamente fazendo o desenho, ou seja, ele tinha apenas a imagem invertida do que ele estava fazendo. E claro que a tarefa é extremamente difícil. Se você tiver a oportunidade de desenhar olhando para um espelho, você vai ver que é difícil fazer um desenho apenas olhando para o espelho. O fato é que com tentativas sucessivas ele foi saindo cada vez melhor na tarefa. Só que com o passar dos dias ele não tinha a memória de já ter feito aquela tarefa anteriormente. Ou seja, ela conseguiu observar uma dissociação entre memória, um sistema de memória episódica, de lembrar que eu já fiz essa tarefa, para um sistema de memória mais perceptual motor, em que eu melhoro o desempenho ali em termos de velocidade de realização da tarefa e também de qualidade, né, de desempenho, de acurácia da tarefa, com essa memória episódica. E aí, o HM é considerado o caso mais estudado, mais longínquo de estudo da história da neuropsicologia. Foi estudado por aproximadamente meio século, ele já é falecido, o paciente HM. E a Brenda Milner foi uma das pessoas que mais estudou esse paciente e aumentou a nossa contribuição sobre a construção de novas memórias episódicas, sobre diferentes sistemas de memória. Também teve interesse em estudar a percepção, estudou a especialização hemisférica, né? Ela esteve em contato com outro nome importante que eu não coloquei a fotinha dele aqui, que é o Roger Sperry, que é muito relacionado ao estudo de pacientes com cérebro dividido. Os pacientes com cérebro dividido, sobre os quais eu vou falar ainda, são os pacientes em que os dois hemisférios do cérebro deixam de se comunicar um com o outro por conta de uma cirurgia feita, que separa esses dois hemisférios. E ela estudou esses hemisférios e também identificou determinadas especializações cerebrais, por exemplo, memória verbal controlada pelo hemisfério esquerdo do cérebro e memória espacial controlada pelo hemisfério direito do cérebro. Então, Brenda Milner deu contribuições relevantes em diferentes áreas. Para citar uma última, né, a Brenda Milner também estudou os pacientes considerados pacientes frontalizados, né, pacientes com lesões no córtex frontal, né, do cérebro, na região mais à frente da cabeça, né, essa região mais aqui que eu estou salientando. E ela estudou esses pacientes e identificou que em determinadas tarefas, inspirada inclusive na literatura de pesquisa com animais, pesquisas com animais que tiveram lesões experimentalmente ocasionadas por pesquisadores, inspiradas em estudos com animais, ela pegou uma tarefa, adaptou para o contexto humano e começou a perceber que esses pacientes, se eles estavam realizando uma tarefa que uma determinada regra conferia a eles pontos, se ela mudava a regra durante a tarefa, esses pacientes continuavam perseverando na regra anterior. Ou seja, eles tinham dificuldade de
adaptar o seu comportamento às novas demandas do ambiente, que é o que nós chamamos de uma competência extremamente importante nas nossas vidas, que é o componente de flexibilidade cognitiva, né? Inibição, autocontrole, por exemplo, saber que o meu comportamento precisa se modificar a depender das características do contexto, né? E aí isso veio a ficar conhecido com o nome de funções executivas, né? As famosas chamadas funções executivas, que é um tema de ampla discussão, pesquisa na psicologia cognitiva e nas neurociências modernas. Então, foram muitas as contribuições da Brenda Milner, que ainda está aqui conosco, que está viva, prestes a fazer, como eu disse, 106 anos e que deu grandes contribuições e merece todo o reconhecimento aí. Entre as mulheres, talvez uma das mais importantes na história da psicologia. Bom, atualmente, né, eu queria só, para finalizar agora, falar de um artigo muito interessante que eu li, cujo título seria Eu esqueci que você existiu, o papel da acessibilidade da memória no Gender Citation Gap. Então, basicamente, o que esses autores propõem é que, apesar de o número de mulheres perseguindo um PhD ou obtendo um PhD nos Estados Unidos ter aumentado de tal forma que homens e mulheres estão bem representados nas universidades, mulheres são menos citadas que homens, academicamente. Então, tem mulheres e homens igualmente competentes, as mulheres vão ter tendência a ter menos citações, o que vai levar a menos prestígio acadêmico e possivelmente a elas ocuparem posições inferiores ali ou em instituições, universidades de menos prestígio, ou talvez conseguir menos grants, né, conseguir financiamento, porque elas não têm tantas citações, que é um indicador ali de produtividade e de relevância dos cientistas. E a isso os autores chamam de Gender Citation Gap, né, que seria a lacuna da citação por gênero, né, o fato de pessoas serem mais ou menos citadas a depender do seu gênero. E uma das propostas é que talvez isso seja... Por que mulheres são menos citadas, por exemplo? Talvez seja uma questão de acessibilidade de memória. E aí é feita uma pesquisa muito interessante ali, que as pessoas são convidadas, qual que é o seu campo? Eu falo, psicologia cognitiva. Cite 5 pesquisadores importantes da sua área. Né? E no inglês, né, researchers, né, não tem gênero, né? É diferente no português que eu falo pesquisador, pesquisadora. A palavra lá não tem gênero, então a pessoa poderia listar homens ou mulheres. E aí, quando vai fazer a contagem, percebe-se que realmente as pessoas têm uma tendência a falar mais nomes de homens do que de mulheres. Então, apesar das coisas terem melhorado, terem mulheres, aqui, por exemplo, nós temos 2 mulheres como primeira e segunda autoras do artigo, ainda persiste o Gender Citation Gap. Então existem ainda diferenças e possivelmente vão persistir por um bom tempo ainda, embora as coisas tenham melhorado bastante. E possivelmente, em parte, isso ocorre, é um problema de acessibilidade na memória. Uma das coisas interessantes que esse artigo mostra é que esse viés parece ser mais forte com pesquisadores mais velhos, ou seja, talvez na medida em que as gerações forem se reciclando e venham novas gerações, talvez esse gap, essa lacuna vá diminuindo ao longo do tempo. Eu acho que é uma ideia por longo prazo, né, as coisas vão melhorar e talvez daqui a 100, 200 anos, se o planeta ainda existir e as pessoas olharem para as práticas de 2024, elas vão achar que essas práticas avançaram muito, né, em 2224, né, em comparação com o que eram aqui neste presente ano em que vos falo. E existem iniciativas para tentar dar mais visibilidade para as mulheres, para as pesquisadoras, talvez para diminuir o papel da acessibilidade da memória. Porque o que é a acessibilidade da memória? Você fala assim, me fala o nome de uma figura importante na psicologia organizacional. E aí você pensa em nomes só masculinos. Se eu só falo nomes masculinos, significa que nomes masculinos estão mais facilmente acessíveis na minha memória. São mais fáceis de serem localizados. Se começar a inundar as pessoas de informação, para que as pessoas conheçam que existem mulheres na psicologia das organizações, talvez isso venha a contribuir para que esse Gender Citation Gap diminua.
E aí tem iniciativas como, por exemplo, no site do Root to Real Practice, que fala de pesquisadoras da ciência da aprendizagem, né? Que está aqui, as cientistas cognitivas, que é uma lista não exaustiva, evidentemente, de várias pesquisadoras, de mulheres que produzem conhecimento em psicologia cognitiva, psicologia educacional e áreas correlatas que têm como tema de interesse ali a cognição, incluindo aqui a Roberta Ecuni, uma representante brasileira, nessa lista aqui de mulheres diversas, de mulheres de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, com diferentes interesses, tentando aqui falar um pouco sobre as pesquisas dessas mulheres e demonstrar a diversidade para além da tradicional Torre de Marfim, tá? Então é assim que eu encerro esse conteúdo, apenas fazendo uma recomendação aqui de um colega do YouTube, o Pedro Psicólogo, que tem um vídeo, digamos, correlato, né, que ele fala as mulheres que mudaram a psicologia, ele cita 10, um vídeo muito mais curto que o meu, muito mais direto ao ponto, que traz uma lista de outras mulheres que você pode, inclusive, contrastar com a minha, comparar, conhecer outras mulheres, conhecer uma outra opinião de um colega que também fez um conteúdo sobre este tema, ok? Incentivo que você conheça o canal dele, que é bem legal. Então, espero que o conteúdo tenha sido interessante, agradeço a atenção de todos e todos e até o próximo vídeo.